Senhoras e senhores, estamos aqui analisando a felicidade do Taigan, a alegria pink do Agreste baiano, o carnaval de Feira de Santana fora de época, que é finalmente a reformulação da lane mais estática em relação à build que nós temos, que é a lane do mid. Mudanças poderosíssimas, mecânicas do jogo. Nós já tivemos muitas mudanças que mudaram o meta, menos na jungle, né? Porque a jungle sempre vai ter os 3 tanques roubados. Mas pela primeira vez a gente teve, não primeira vez, mas em muito tempo a gente teve uma mudança estrutural do jogo, que é as que virão no patch 7.2. Lembrando que tudo isso está no PBE e podem sofrer severas atualizações quando o patch chegar. Outra coisa que pode acontecer também é que todas as atualizações podem vir de forma parcelada, tal qual as suas dívidas, que ela não devem vir tudo de uma vez, como aconteceu com os itens de tanque. A gente deve ter essas atualizações vindo no decorrer do 7.2. Então pode ser que os itens não venham tudo de uma vez, pode ser que os itens não se transformem tudo de uma vez. Então podem vir ao decorrer do 7.2. Um outro lembrete, não esquece de deixar seu like, seu comentário, me fala o que você está achando dos novos itens e dá uma moral pro Stuart, o nosso gringo favorito, nosso inglês favorito. Ele traduziu todos os itens, mas não só o Stuart, como eu já estou no PBE, já tenho acesso ao PBE. Então, além da tradução, eu vou tentar mostrar para vocês os itens funcionando, tá bom? Vamos primeiro para o primeiro item. Teremos agora as novas botas Tier 3. As botas agora não terão mais encantamentos, beleza? Isso eu acho que isso daqui eu não preciso mostrar dentro do jogo. As novas botas não terão mais encantamentos. Os encantamentos todos eles viraram itens propriamente ditos. Redenção, Locket, Shurelias viraram itens específicos, itens que ainda são ativos, mas são itens que ocupam um slot, e as botas agora poderão ser upadas para um terceiro nível de bota, aprimorando ainda mais a força desses itens, tá? A primeira bota que a gente tem é a nossa bota de vampirismo, né? Que agora tá na primeira... Inicialmente ela tá dando 15 de ataque, 45 de movimento, 8% de vampirismo de Omnivamp, que é vampirismo de todo tipo de dano, real, mágico ou físico. E agora ela vai ter um aprimoramento que ela vai dar 25 de ataque, 10% de Omnivamp, e quando o HP do inimigo estiver abaixo de 50%, você vai ter mais dano. Quando o seu HP estiver abaixo de 50%, você vai ganhar mais cura e vampirismo, tá? É tudo abaixo de 50%. Quando o HP do inimigo estiver abaixo de 50%, você vai causar mais dano. Quando o seu HP estiver abaixo de 50%, você vai ganhar mais cura e vampirismo. A Gunmetal Greaves, que vai ser a nossa berserker, né? Nossa bota de ataque speed. Você vai recuperar... Você ganhou 5% de ataque speed, continua recuperando vida enquanto bate. Você vai, quando ela tiver upada, ela vai virar Gunmetal Graves, ela vai te dar 50% de ataque speed, 5% de vampirismo físico. E quando um ataque básico atingir um adversário, 15% para melee e 12% para ranged, você vai ganhar Move Speed, que decai durante 2 segundos. Ou seja, a bota perfeita para uma Vaynezinha kaitar o tanque até a morte, né? Botas dos Mercúrios agora voltou a dar tenacidade. Alegria para metade do servidor. Para todos os tanques, amém. Ela voltou a dar tenacidade, tá dando menos vida máxima, menos recuperação de vida, um pouco mais de essência mágica, e ela voltou a dar tenacidade. E agora a gente tem a Chain Crusher, que é a evolução Tier 3. Ela vai dar 100 Tá errado isso daqui, tá não? É muito difícil um upgrade diminuir um status. Eu creio que em vez de 100% máximo health, a gente tá falando de 200 máximo health aqui, tá? 50% de recuperação base, 35% de resistência mágica, 30% de tenacidade. Caramba, 30% de tenacidade é muita coisa. Quando você receber um dano mágico no campeão, você vai ganhar um shield mágico, shield roxo, né, que é tipo o shield da Morgana, de 10 a 120, mais 8%
máxima, um monte deve ser vida máxima, né? Da sua vida máxima, que durará 5 segundos com um CD de 12 segundos. Caramba, muito shield. Tiger tá muito feliz que ganhou muita coisa, né? Mas ele tá lembrando que a gente vai ganhar Chain Crusher, né? Que simplesmente acaba com o item AP. É que aumenta a regeneração, mas é muito difícil perder algum atributo, tá? Eu acho que isso daqui tá errado. Eu tô com o PB aqui, dá pra ver. É, de fato, um erro na tradução. Ela tá com 50% de vida ainda. Agora a gente tem a Plated, né? A Iron Boots. Ela tá dando, continua dando a mesma vida, tá dando apenas 25% de regeneração, regeneração de vida. Ganhou um pouquinho de armadura, 5 de arma, voltou a diminuir em porcentagem o alto ataque. Fazia muita falta isso, principalmente contra a Vayne da vida, contra a Ashe, contra a D6 de alto ataque de forma geral, contra a Mastery. E a sua evolução agora também, que tá falando aqui da 100 de vida, mas não, dá 150 de vida. Dá 150 de vida, 50% de Base Health Regeneration, regeneração de vida base, 35 de arma ou 45 de velocidade de movimento. Reduz o dano de todos os auto-ataques em 10%, muito bom. E quando você tem a mesma coisa do shield do MR, só que agora de shield contra AP, só que agora contra dano físico. Toda vez que você receber dano físico, você vai receber um shield de 10 a 120, mais 8% da sua máxima de shield físico. A única coisa que dá shield físico no Wide Rift, se eu não me engano, é a Camille, né? Que tem um shield vermelho. É o único shield vermelho que tem no Wide Rift, que sai do LoL todo, né? E dá o shield, tá dando shield vermelho. Boa evolução para tanques, tá? Botas interessantíssimas para tanques. Interessantíssimo. Principalmente a bota de MR voltada à tenacidade. Embora você ser obrigado a fazer bota de MR para parar controle de grupo é uma falha de design do jogo muito pesado. Porque às vezes você quer parar um controle de grupo de uma Ashe, por exemplo. Às vezes você quer reduzir um controle de grupo de um Sion, por exemplo. Então, se bem que Sion só é knock-up, né? Mas enfim, controle de grupo de dano físico. Exalt também, só knock-up. Eu tô com a cabeça na Ashe agora. Então os slows, né? E tá na cidade reduz os slows também. Mas aí tem Amaranto e as Unas, mas mesmo assim, você vai querer cedo, principalmente, contra controle de grupo, você vai... Se você tiver a opção, eu como tanque, se eu tiver a opção de fazer bota que vai me dar... Deixa eu ver quanto é que dá, que vai me dar 15% de tenacidade cedo, eu vou preferir fazer bota de MR em toda a situação quando tiver mais controle de grupo do outro lado. Senna, isso é verdade. A ult da Ashe dá dano AP, mas o resto da Ashe não, né? O resto da Ashe não. A ideia é que é uma falha, você tem que fazer resistência mágica para receber controle de grupo. Para reduzir o controle de grupo, na verdade. Botas ionianas da lucidez. Agora não tá dando mais vida, é verdade? Agora não tá dando mais vida, só tá dando mana regen. Tá dando a mesma ability haste, 45 velocidade de movimento, mas a sua evolução, a Scarlet Bright tá dando 25 de ability haste. Caramba, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Tá dando 20% de Summon Spell Rate, de redução de tempo de recarga de Summon Spell. Toda vez que você, como suporte, der cura, shield, toda vez que você der cura, shield, usar Summon ou dar dano a inimigos com habilidades, você vai ganhar 10% de melee, mais 8% de move speed por 4 segundos. Essa bota foi... Isso aqui é um nerf nessa bota. Em relação às outras botas, isso é um nerf. Porque ela basicamente vai ficar quase que exclusiva para suporte fadinha. Dificilmente é um suporte tanque, se bem que suporte tanque ganhou duas opções muito melhores. Essa daqui tá muito fraca mesmo. Entre as botas que nós temos, essa daqui é uma das piores opções. A bota da mana, a botinha de AP, tá dando 25 de Spell Power, 8 de Spell Penetration, 75% de Mana Regeneration, 45 de Move Speed, tá ganhando 50% de recuperação de mana baseado... Não, tá dando 50% da sua mana. Não, quando você estiver sem mana... não, perdão. Hero sem mana vai ganhar Health Regen, né? O que já tinha antes. E vai continuar com o ataque básico. Agora vai dar True Damage nos minions. Pra ajudar a farmar no início, né?
Até porque Mago ganhou pouca coisa nessa season na Riot. A Psyche Boots tá dando 40 de Spell Power, bastante AP, cara. AP é um atributo complicado. AD é mais complicado ainda, mas AP, qualquer buffzinho assim você pode... Porque quando você tem um multiplicador em porcentagem, que é o Rabadon, AP, você sempre tem que ficar de olho nesses buffzinhos de AP. 18 de Spell Penetration Flat, 8 de Spell Penetration em porcentagem, 100 de Mana Regen, 45 de Move Speed e um pequeno buff nas passivas. Caramba, 18% de Spell Penetration Flat, 8% em porcentagem. E bota, cara. Essa é a melhor até agora. Essa e a de tenacidade. Essa e a... Assim, até pra uma confrontar o outro, né? Mas isso daqui é ridículo, cara. Mid vai fazer isso daqui na lane. A Morgana vai usar um W na lane e acabou. Mid vai ficar com... Isso daqui, eu prevejo uma meta de rotação mais forte ainda com essa bota, tá? Imerecido, time. Isso, eu prevejo nerf nisso daqui. Ela tá muito à frente das outras botas agressivas. Mas muito à frente. Das defensivas, a bota de resistência mágica tá forte. Mas essa daqui tá um pouquinho ridículo demais. Um pouquinho ridículo. De longe, a bota mais forte. Temos agora a bota de penetração AD, que... essa daqui ficou boa também. 12 de Armor Penetration Flat, 6% de Armor Penetration em porcentagem. Ganha 20 de velocidade de movimento fora de combate. Nossa, essa bota aqui também tá muito boa, tá? Assim, é tudo para balancear os magos, tá? Um mago vai ganhar uma tonelada de itens. Ganhou a melhor bota do jogo. Mas a que a Riot fez? A Riot colocou que a resistência da bota contra mago fosse a melhor né, a segunda melhor bota. E ela colocou a bota que mais bate, da role que mais bate em mago, forte também. Que é a bota de assassino. Porque isso daqui tá muito forte também, tá? Sem graça, não tem... É porque assim... tá falando que não tem aquele flavor, né? Não tem aquela mecânica diferenciada. Mas é tudo que o assassino precisa. É tudo que o assassino precisa. Penetração de armadura e velocidade de movimento. Kha'Zix com isso daqui, um Caim com isso daqui andando pelo mapa. Sabe com quem eu tenho pena? A DC. A DC se lascou nesse patch. Porque vai tomar de morador. Porque mago vai ficar super forte com os itens, vai ganhar itens de resistência para evitar ser explodido. Um monte de gente vai perder zona, só o mago vai ter. E o ADC vai o quê? Tomar na tarraqueta. Porque o assassino vai ficar mais forte e o ADC não. Sendo muito sincero, time, com essa bota eu posso estar assim, exagerado e tal, porque não é que eu tô exagerado, eu tô vendo uma coisa de cada vez, tô tentando juntar tudo, por isso você tá aqui também. Mas isso daqui pode forçar um meta de APC de novo. Nós já tivemos meta de APC. Que a ADC era tão fraco, morria pra tudo e virou meta de APC. Isso daqui em um próximo item. Os itens de encantamento, os itens ativos da bota vão sumir, né? E agora eles vão virar itens ativos propriamente ditos, né? Eu só vou mostrar pra vocês a gameplay do... Se tiver uma gameplay diferente, tá? Se tiver alguma gameplay diferente do que já temos, então eu não vou mudar para vocês, não vou mostrar para vocês os itens ativos que são iguais. Força do Vendaval agora virou um item, tá? Ela tá dando 50 de ataque power, 50 de AD, 25 de crítico, 15 de ataque speed, 5 de velocidade de movimento, e ele vai ter o ativazinha do dash, né? É um bom item, tá, time? É um bom item. Mas quem é que sofre com a ausência desse item daqui? Jhin sofre com com a mudança desse item. MF sofre com a mudança desse item. Varus nem tanto, mas qualquer campeão, qualquer ADC que usava esse encantamento como dash, como uma variante ao Protobelt,
como uma mudança à Protobelt, e esse campeão não for um atirador de alto ataque crítico, ele sofre com isso daqui. Então ele tá falando de Jhin, MF. MF até pode fazer, mas MF não se beneficia tanto assim do ataque speed. Tá ligado? Todo mundo, todo AD-caster sofre com essa mudança aqui. E de forma geral, todo AD sofre um pouco, porque apesar desse item não ser ruim, ele tem um valor bom de alto ataque, tá? De ataque alto. Querendo ou não, as pessoas só fazem esse item para ganhar a ativa deles. No Wild Rift, você já tinha a parte importante do item por 500 de gold na bota, e agora você vai ter que atrasar um item seu para poder fazer isso daqui. Então, é uma penalidade maior para os ADCs que não fazem ataque speed nem crítico, mas é uma penalidade para todos os ADCs. Porque isso daqui é atrasar um item da sua IE. Porque beleza, os status são bons. Mas você poderia ter esses mesmos status, mais outra passiva, mais a passiva desse item. Por 500 de gold a mais. Então, isso vale para quase tudo, tá? Para quase todos os encantamentos. Mas para ADC é um pouquinho mais punitivo. O quebra-passos, né? Esse daqui ficou bom, eu dei uma olhada antes. Tá dando 400 de vida. Muita vida. 400 de vida é mais de meio Warmog. Tá dando 40 de AD. Um AD bom. E tá dando 15% de ataque speed. Isso quebra um pouquinho para alguns campeões. Mas tem um campeão específico que vai amar isso daqui. E eu vou falar qual é. E a passiva continua a mesma. Você vai dar um dash, dando slow nos inimigos adversários, dando 100% do seu AD em dano. Ele também tem uma outra passiva, que toda vez que você causar dano físico, você vai ganhar move speed por 2 segundos. Muito campeão usa isso daqui, mas tem um campeão específico que vai abraçar esse item como se fosse um cachorrinho que ele não vê há 3 meses. Darius abraça esse item de uma forma. Esse item daqui foi feito pro Darius. Inclusive, Darius foi um grande problema no PBE. No PBE que é no LoL PC. Quando tinha esse item no auge. Por quê? Ele mantém o ataque, a velocidade de movimento sempre ativa por causa da passiva. Tá? Porque dá dano físico. E ele ganha muita vida, muito AD, e o Darius é um dos poucos colossos que realmente se beneficia de ataque speed. E ora também, não é ruim para lutadores do duelista de forma geral, mas esse item daqui é para corrigir o problema do colosso, que é a mobilidade. Então, esse item, quem se beneficia desse item daqui é Darius, Garen. Garen também gosta de um move speed extra, mas não gosta tanto do ataque speed extra. Nock pode usar esse item bem. Sett usa muito bem esse item, tá? Esse item daqui tem um campeão que usa melhor que todos os outros. O nome dele é Darius. Mas tem outros campeões que também se beneficiam bastante dele. Agora, se tem outra coisa que tem muito campeão que pode se beneficiar, o nome se chama Hemodrenário também. Tá dando 350 de vida. Caramba, esses itens estão dando muita vida, time. 40 de AD e 15 de Ability Haste. Esses 15 de Ability Haste, e é... Cara, ele vai ter uma ativa com 12 segundos apenas de CD, vai dar 175 de dano base, dano físico em todo mundo em sua volta, e vai recuperar para cada inimigo, para cada campeão inimigo, 20 mais 10% da sua vida perdida, 20% mais 10% da sua vida perdida, com 12 segundos de tempo de recarga, e ele ainda vai dar 8% de Omnivan. Aí é a Trox, né, pai? Mas pro Darius é bom também. Pra Ambessa, pra Riven. Isso daqui pra muito duelista, muito lutador, isso daqui é muito bom. Olaf, sabe? Complicado. Renekton, lutador, colosso, ama isso daqui. Por quê? Não tá dando ataque speed, tá dando ability haste, todo mundo se beneficia de ability haste. Mas se tem alguém que significa de tempo de recarga, esse alguém se chama tanque lutador. Tanque lutador se beneficia muito disso, tá? Muito mesmo. Passos de Mercúrio agora virou um item médio, tá? Esse item daqui ele não é a junção de 2 itens, é a evolução de um. Mais um sofrimento para ADC.
Mais um sofrimento para ADC. É outro encantamento que a ADC tinha de graça. Era 800 de gold? Era 800 de gold. Mas você adiantava muita coisa. Agora você vai perder um slot de item por causa disso. Que é bandana de mercúrio. Você vai remover controle de grupo quando receber. Você vai ganhar até na cidade. A mesma ativa basiquinha. Mas você vai perder a ativa. Porque você só vai poder ter um item ativo no jogo. Outra coisa que você tem que lembrar. Que você só vai poder ter um item ativo no jogo por enquanto. Então você não vai poder fazer, por exemplo, isso daqui. Claro que antigamente você também não podia, mas no PC você pode. Você pode fazer isso daqui e pode fazer Força do Vendaval. Agora a DC vai ter que entender se vai querer fugir do lutador que vai estourar ele ou sair do controle de grupo que o mago vai aplicar nele. Tenso, cara. Tenso. Eu não vejo espaço. Claro que a Riot pode trazer mais buffs depois, mas eu não vejo espaço para DC no meta não, tá? Porém, ganha Cemitério do Mercúrio, que também remove controle de grupo. Isso daqui é um equipamento novo. Ela te dá 40 de AD, 8 de dano físico, 40 de resistência mágica e tem a mesma ativa da Passo Mercúrio. Você pode evoluir ela, né? Para isso daqui. É um item bom, tá? É um item bom, mas é um item que ainda dá resistência mágica. Às vezes você não vai precisar. E é um item que não te dá ataque speed. É um item que não te dá crítico. É um item que vai atrasar seu 100% de crítico. No máximo, isso daqui é muito melhor para um duelistazinho do que para ADC. A dica que eu dou é: aprenda a usar purificar. Você vai precisar. Vai precisar de purificar a exaustão. Se você continuar indo de Ghost, vai sofrer. Isso daqui é uma tristeza particular minha, tá? Porque eu adorava o fato de você poder ter dash com vários suportes. Mas Protobelt foi para um item ativo. Ele agora te dá 250 de vida, 70 de AP, 20 de ability haste. Ainda tem a ativa de dar o dash pra frente, causar dano mágico com os foguetes. Isso daqui é muito bom para alguns magos em específico. Tá? Tem muito mago no mid e no LoL que ama fazer esse item daqui. Ele serve para você ter um pouco mais de vida. E tendo um pouquinho mais de vida, você consegue sobreviver a mais dano explosivo. Ele serve para você reposicionar para ultar bem. E ele dá uma ability rate muito bom. Agora, qual é o problema? Esse item é excelente no PC, mas por que eu estou falando que ele vai ficar ruim no Wild Rift? Porque você não pode fazer esse item com outro item essencial para mago, que é a Zhonya, a ampulheta de Zhonya. No Wild Rift você terá que escolher essa escolha de Sofia. Então, como encantamento, tinha a vantagem de serem itens baratos. Você ainda teria que escolher entre Protobelt e Zhonhas. Só que agora que são itens que você tem que gastar dinheiro para fechar de fato, agora que são itens que você estarão lá para você usar ele como um item coringa para a situação do jogo, no LoL PC você pode fazer mais de um item desses, no Wild Rift não. Então, aqui você gostaria de um Protobelt para se reposicionar tanto para fugir do inimigo, quanto para chegar no inimigo e acertar. Só que aí você vai perder as resistências e o poder da Stasis que a Zhonya dá. Entendeu? É algo complicado. Eu já falei para vocês que a Riot, no ARAM, e eu falo aqui de novo, a Riot estava experimentando uma forma de ter 2 ativos no campeão. Ela adicionou um botão novo para uma cartinha que teve. Eu acho que essa cartinha já foi embora. E agora ela está testando entre colocar um botão onde, se você apertar em cima dele, tem um tracinho em cima, e ele se divide em 2 summons. E aí você escolhe qual que você quer usar. Tem uma cartinha no ARAM que está fazendo isso. Eu creio que a Riot tente um dia implementar isso daqui no jogo também, para ter mais de um item ativo. Isso vai valorizar muito, que vai ter mecânica. É mecanicamente bom. Se isso entrar, vai valorizar bastante. A gente vai ter a arma guarda, né? Alguma coisa assim. Que é o item pré-zonas, que vai te dar 20 de armadura, 35 de ability power, de AP. E vai ter um item ativo que você vai... Caramba, aqui você vai ter uma Zhonya que não quebra, é isso mesmo? Você vai ter uma pré-Zhonya.
Porque no LoL tem a que quebra, né? O relógio que quebra, né? Então vai ter uma pré-zone agora, isso só vai ter tempo de recarga e roubado. Agora tá no PC agora assim também? Não tem mais o relógiozinho não, né? Pô, realmente o Mago ganhou muito benefício. Eu só quero fazer uma crítica, tá, time? Uma crítica bem ponderada que faz muito a ver com o assunto. Ixtal não é uma cidade para pobre, tá? Ixtal não é uma cidade para pobre. Porque só chega lá quem vai de avião ou quem voa. Porque se você quiser pela floresta, tio, se você quiser uma entradinha por baixo, se você for de bicicleta, se você for de cavalo, é só mato, pai. O portão de Ixtal, você vê que a cidade é de gente rica, que o portão de Ixtal é um aeroporto. Fica aí a reflexão, tá? A não ser que todo mundo voe lá. E agora nós temos a ampulheta de Zônia, que essa sim tá dando 40 de armadura, 110 de AP. Mago tá ganhando muito AP, cara. Muito AP. A bota tá dando bastante AP, os itens estão dando bastante AP. Mago tá ganhando bastante AP. E tem a mesma ativa, só que 90 segundos de tempo de recarga em vez de 120, né? Que é o Stasis. Então, Mago ganha muito nesse patch, mas também tá perdendo alguma coisa. Mas assim, é aquela, né? Enquanto o Mago tá perdendo alguma coisa, falando, esse é o sacrifício, isso falando pra ADC. Esse é o sacrifício que eu estou disposto a fazer, o seu sacrifício. E o ADC tá se ferrando muito, e o Mago tá ganhando, tá se ferrando um pouquinho pra ganhar muito. Não só AP com a armadurinha também, 40 de armadura não é pouco. Placa gargolítica, isso também é uma perca para os tanques, tá? Tá só dando 200 de vida, mas dá bastante resistências, dá 45 de armadura, 45 de resistência mágica. Tá dando... tem o mesmo ativo, dando 100 mais 90% da sua vida bônus como shield, aumentando o dano e decaindo durante 2.5 segundos. A não ser que o Armog mude, esse pra mim é o segundo, vai ser sempre... Eu já estou vendo uma build onde as pessoas vão fazer o Armog. Eu sei que Gargolítica, isso também pode mudar, tá, time? Se Gargolítica procar no Armog a partir de agora, todo mundo vai fazer o Armog Gargolítica. Se não procar, todo mundo vai fazer o Armog Gargolítica. Perdeu a escuda por quantidade de inimigos, mas ganhou... perdeu a escuda por quantidade de inimigos, mas ganhou 90 de resistência. Porque assim, é claro que a gente queria ver aquele shield grandão, né? Aquele grande shield. Mas, matematicamente falando, cara, basicamente, em números gerais, não é uma ciência exata, mas é-se entendido que cada ponto de resistência te dá 1% de vida efetiva, 1% de vida efetiva em relação àquele dano. Como assim, Laposo? Você tem 1000 de vida, e você tem 10 de armadura, para você morrer para um dano físico, em teoria, ele teria que dar 1100 de dano físico, porque dá 10% de vida efetiva contra dano físico. Por isso que, geralmente, você faz um item de muita vida no início, e depois vai intercalando entre vida e vai começando a botar mais resistências, porque resistência escala a sua vida em relação àquele dano. Se você tem um item que dá tantos benefícios em status base, mais uma passiva forte, no caso uma ativa forte, e você tem no meta um item muito forte de vida de primeiro item, que é o caso da Warmog, é um combo muito efetivo. A gente está falando que você vai dar 45% de 700 de vida, que a Warmog dá, né? Aí vocês fazem as contas aí, time. Deve dar aí seus 200, 300 de vida a mais para os dois tipos de dano, mais uma vida máxima. Sem falar que, como o Flávio disse aqui embaixo, dá para ver o texto aqui embaixo, o CD é apenas 60 segundos. É muito pouco. Então, claro que a Gargolítica em encantamento por 500 de gold era melhor, time. Claro que era, tá? Claro que era. Mas acaba dando pro suporte, principalmente, uma opção de segundo item que o suporte sempre tinha um problema. Porque assim, o que eu estava usando atualmente era Manto da Aurora, e tinha uma função muito parecida matematicamente com esse item.
que eu estava usando era Mana da Aurora para isso. Mas não tinha nenhum item que dava as duas resistências, combava diretamente com a Warmog. Agora tem. Eu não vejo, claro que a gente vai ter alguns itens novos agora, né? Alguns outros itens, mas isso daqui é o que eu mais, com certeza, é um combo que eu vou usar bastante, que vai ser o Warmog com Gargolítica de segundo item. E se procar os 30% da Warmog, pai? Aliás, é algo que eu posso testar agora, né? É algo que eu posso... Vamos testar agora. A gente tá aqui no PB, vou fazer na área mesmo. Vou me dar um 15 de gold. Vamos comprar o Warmog. Ainda tá com os 30%, comprei o Warmog. É melhor fazer sem o Warmog, né? Vamos pegar a Gargolítica primeiro e vamos ver quanto de shield ela vai dar, né? Não vou nem levar dano porque ela aumenta com dano perdido, né? Ela nem não aumenta com dano perdido, né? Ela só aumenta com... pior que agora com aquele item da vida, eu vou ter que tirar 200 da matemática, né? Mas vai dar pra ver, né? 30% é muito maior que 200 de vida, né? Deu aqui, time. Eu acho que uns 150 de shield, peraí. Uns 150 de shield, né? Não, isso daqui tá... Cada tracinho desse é 100 de vida, né? Não é isso? Deu uns 150 de shield, certo? Claro que o Warmog vai dar muito mais vida, né, time? Time, eu tô achando que procou. Claro que eu ganhei 700 de vida, né, time? Então eu vou aumentar... Eu ganhei 700 de vida, então eu devo ganhar uns 600 de shield a mais, né? Que é 90% da vida extra. Então vamos tentar excluir 600 dessa matemática. Não, acho que não procou. Acho que não procou. Porque a cada tracinho desse é 500 de vida, né? Então tá dando 750 de shield. Acho que não procou. Tá dando 750 de shield, mais ou menos. Porque cada tracinho desse, nessa altura do jogo, é 100 de vida, tá? Não é 100 de vida? Não. Não é. Porque ela tem 2.600 de vida. Cada tracinho desse é 1.000 de vida. Eu acho que procou, então. Eu acho que procou. Já que ela tem 2.600 de vida, 2... Vai ser mais difícil saber. Fala aí nos comentários, procou ou não procou. E explique por que procou, explique por que não procou. Temos agora a redenção, que ficou ao LoL PC. Ele é um item que vai dar vida, ele é o item que vai dar AP, ou seja, F redenção para Brawl. Ele é o item que vai dar regeneração de mana base, ability haste, aumento de shield e escudo que você causa em você ou em aliados. E agora vai ter uma ativação. Não sei se vai para poder ativar morto, como tinha no LoL PC, como tinha no Wide Rift. Mas quando cair, vai escolher uma área, depois no tempo vai cair uma luz verde, causando 10% da vida máxima do adversário como True Damage e recuperando de 150 a 350 de vida de aliados. Roubadíssimo. Redenção agora ficou o core do core de core para qualquer AP, qualquer fadinha. Você dificilmente não vai querer esse item daqui. Roubado, muito forte em teamfight. Rakan também? Qualquer um que se beneficia de AP e cura em área. Tivemos agora a nova Shurelia, que vai dar 50 de Ability Power. Pô, tem umas buildzinhas com essa daqui que tá rolando com uma runa chamada Quebra-Galho no LoL PC. Essa runa é tipo uma mini quest. Para cada atributo que você chegar a um certo limiar, eles tem quase todos os atributos lá, tipo armadura, vida, D, AP. Para cada atributo que você atingir aquela limiar, você ganha AP. E tem umas buildzinhas que tá lá, que é as builds matematicamente corretas, que usa essa runa e usa Shurelia, usa o Elmo de Doran, que tem lá e aqui não tem e tal. E os caras ganham papo de 300 de AP, ganhando armadura, resistência mágica, essas porra toda. A Shurelia agora tá dando 50 de AP, 50 de regen mana base, 50 de velocidade de habilidade, 5% de move speed
E vai dar aquela... vai dar... Na verdade, é para todo mundo, né? Quando você ativa ela, todos os aliados, e você inclusive, ganha 30% de velocidade de movimento por 4 segundos. Um excelente item. Um excelente item. Mas, mais uma vez, em que situação, aqui que você só pode ter um item ativo, você vai preferir isso daqui à redenção? Por que você vai preferir isso daqui à redenção? Não vai. A redenção vai ser só melhor. A mesma coisa que Locket, a 200 de vida máxima. Isso daqui é mais pra tanque, né? Tanque pode querer usar isso daqui. Mas por que você vai querer isso daqui, a Gargolítica? 200 de vida máxima, 30 de resistência, 30 de resistência mágica, 10 de ability haste. Tá dando um shield bom. Opa, de dano em área? Vamos lá, vamos com calma. A gente tá falando de 1.250 de shield. Ele tá falando de 1.200... Deixa eu ver quais são os preços dos itens. A gente tá falando de 1.250 de shield. E esse daqui é mais barato, de fato. Ele tá custando 2.600. Ele botou o preço aqui? Não botou, né? E a Gargolítica 2.900. 1.250 de shield não é pouco, tá? Acho que dá mais dano de shield pro usuário do que pro time. Tá, se você tiver mais de 1.250... Se você tiver mais de 1.400 de vida, vai dar mais shield no teamfight. Mas só pra você. Tá contando com Armog? Boa pergunta. Vamos fazer o teste para ver se ela conta com Armog ou não. Primeiro com Armog. Quer dizer, tá indo pro... Esse aqui tem um nerfzinho, né? Cadê o debuff? Não tá aparecendo debuff em lugar nenhum, né? Pra ver se eu procuro. E esse daqui não tem a ver com vida máxima, né? Eu acho que procurou, tá? Eu acho que procurou. Bota um boneco do lado, verdade, né? Porque o Armog só funciona em si mesmo. Caramba, vocês são cada vez mais inteligentes, né? Ainda bem que eu valorizo vocês, né? Porque não dá pra ver, porque o bicho tem muito mais vida que eu, tá ligado? Não dá pra ver, não. Time. Na medalhão procurou. Na medalhão procurou. Mesmo com... é bom testar, assim, se tiver nerfado, tanto faz, né? A porcentagem aumenta. Nessa daqui procurou. No medalhão procurou. O que não proca na Gargolítica. Bacana, bacana. Potezinho da alegria. Potezinho da safadeza. Vai dar dano por segundo no adversário. Pré-Leandre, 40 de AP. A pedra de ametista, né? A ametista do vazio. Isso daqui você vai usar muito quando tiver muita resistência mágica do outro lado e você quiser um itemzinho. Tá? É a mesma coisa de você fazer colete espinhoso para armadura de espinhos. Orbe do Oblivion para Morellonomicon. Você faz um item para... Você faz o pré-item para fazer alguma coisa no início do jogo sem atrasar muito sua build. Nesse caso, se tiver muita resistência mágica, você vai fazer esse item antes. Aí quando ficar muito mais resistência mágica, você upa ele. Mas assim, pro início do jogo, a AP inteligente vai fazer muito isso daqui. Colazinho verde. Acho que é o colador disso daqui, sei lá, o do Xbox. Vai dar AP, vai dar resistência mágica e vai dar um shield de feitiço, né? Aquele tipo que a gente tem atualmente a gente tem na coroa, que não vai ter mais coroa. Atualmente a gente tem na Véu da Meia-Noite, né? Véu da Meia-Noite não, é aquele de AD, que dá um Black Shieldzinho pra você na primeira ataque que vai receber. Capítulo Perdido agora vai recuperar mana quando você upar. Muito bom. Muito bom isso daqui. Tá? Excelente isso daqui. Outro itemzinho que você pode fazer ele no início e upar depois. Para campeões que gastam muita mana. Tá? Muito bom. Codex Demoníaco, né? 30 de AP, 10 de Ability Haste. Foi nerfadinho. Bastão desnecessariamente grande. Tá dando mais 5 de AP. De forma geral, o mago ganhou mais AP, tá, time? Haunting Guise vai ganhar mais uma passiva. Vai ganhar mais vida. E vai dar dano a mais. Enquanto você... Tipo um Conqueror, tipo um Conquistador. Vai causar dano a mais enquanto você estiver em combate. Outro item que você pode fazer ele no início. Quando você tiver muito dano explosivo do outro lado. Porque ele dá uma vida considerável. Ou quando você achar que a luta vai se estender um pouquinho mais. Esse item é muito bom para você fazer no início. Fazer outros itens e depois voltar para ele. E agora vamos para os itens de verdade. Dark Flame Torch. Esse item daqui é um engano à trouxa. Quando as pessoas acham que esse item é fraco.
esse daqui é um item gana trouxa. Muita gente acha que esse item é fraco, mas não é. Primeiro porque ele dá mana para um cacete. Ele dá 500 de mana. Se você tá jogando de Morganinha, por exemplo, de Morganinha, você vai fazer Hilai Liandry, não dão mana. Esse item dá. Não dão Ability Haste. Esse item dá. Tá dando 80 de AP. Hilai e Liandry também estão dando bastante AP agora. Quando você causar dano com o adversário, vai aplicar queimação nele, tá? Qual é a diferença desse item para Liandry? Liandry é mais forte de forma geral para causar dano. Liandry é baseado na vida do adversário. Esse item é baseado no seu AP, tá? Mas nada impede de você fazer os dois. Dusk and Dawn, esse item é novo. Ele veio depois que eu terminei, depois que eu parei de jogar lá o PC. Ele é basicamente uma Lich Bane que foi comprar cigarro e encontrou a Força da Trindade, tá ligado? Ele vai dar mais vida, ataque speed, AP, Ability Haste e a passiva da Trindade, tá? Esse item daqui possibilita algumas ciências. Pacheco vai se divertir demais com esse item daqui, tá? Pacheco vai se divertir demais com isso daqui. Dá pra fazer muita coisa nova com isso daqui. Ela habilita muita ciência. Eu esqueci o nome desse item em inglês, cara. Sei lá o que da tempestade. Enfim. Muito AP, dá 90 de AP, 15 de Spell Pain flat, 6% de velocidade de movimento. Quando você causar dano igual a 25% da vida máxima do adversário em um espaço de 2 segundos e meio, você vai causar... Você vai ganhar bônus de velocidade... Você vai ganhar bônus de velocidade de movimento. Se você... É isso mesmo. Se você combar o adversário, vai causar tipo um eletrocutar, vai causar um dano extra. Se ele morrer, ele vai explodir e causar dano em volta. Ápice da tempestade, obrigado. Daqui é bom para campeões de dano explosivo, assassinos de forma geral. Lux deve usar isso? Deve usar, né? É que Lux precisa de tempo de recarga. Lux precisa muito de tempo de recarga. E esse daqui não dá nem mana nem tempo de recarga. Mas de forma geral, campeões de dano explosivo usam isso daqui. A Gwen vai se beneficiar disso daqui, acho difícil. Mas a Aurora, a Kali, amam isso daqui. Void Staff, né? Finalmente voltou. 95 de AP. E 100% de spell. Não é à toa que a Riot fez ela parecendo um falo. Porque isso daqui... 40% de Spell Penetration. Meu irmão, 40% de Spell Penetration. Mais quase 100 de AP. Vai entrar rasgando nos tanques que você não tem noção. Prepare, como diria o atual presidente do país, prepare-se que agora vai entrar o grosso. Criptoflora, que pra mim é um dos itens mais legais que vieram. A Criptoflora, essa daqui eu quero fazer questão de testar aqui pra vocês, quero mostrar pra vocês. Eu não mostrei o Surge. Até porque o Surge já tem no modo Aran, né? Vou botar aqui. Pra não causa dano, né? Quando você mata o adversário, ele vai fazer essa grande onda de cura e curar todos os aliados em volta. Esse item é da hora demais, cara. Porque a área tá andando estranha, porque segundo o time ela recebeu o rework visual. Esse item é da hora demais. Assim, dá pra fazer ele tranquilamente em suporte AP, quanto no mid também. Se você achar que você precisa de uma luta em 2 tempos melhor. É divertido demais isso daqui. Muito da hora mesmo. É um item muito bacana aqui, velho. E aqui a gente tem, basicamente, o Cutelo Negro de AP. É o item que dá 350 de vida, 65 de AP, 15 de Ability Haste. E você, ao causar dano mágico no inimigo, o inimigo vai perdendo resistência mágica
até 30%. Vou até olhar aqui rapidinho, já tirar a dúvida com vocês. Dá para fazer Void Staff com isso daqui, aí eu já... Por algum motivo, e eu acho que tá bugado, por que Cryptophora tem penetração mágica em porcentagem? Ela tem 30% de Spell Penetration, eu não tinha percebido isso. Não dá. Não dá para fazer nem ela. Eu não tinha percebido que ela tinha esse. Não dá para fazer nem ela, nem a Cryptophora, nem a mascarazinha. Não dá para fazer, ou seja, infelizmente para os maguinhos não dá para reduzir 70% da resistência mágica do adversário. Temos o Véu da Banshee de volta, um item que dá 150 de AP, 40 de resistência mágica e mais o Spell Shield. Uma coisa da hora é que agora ela só tem 30 segundos de Spell Shield, muito bom esse item daqui para prevenir dano explosivo do adversário sem perder AP. E de forma geral, os itens mágicos perderam Ability Haste para ganhar AP ou algum outro atributo. O Ability Haste está sendo transferido e todos eles perderam, obviamente, né? Já basta, todos eles perderam a porcentagem de dano mágico, tá? Todos eles perderam a porcentagem de penetração mágica que tinham antes e foram reequilibradas de alguma outra forma, porque também já quer, né? Bastão das Eras está dando bastante mais vida aqui, tá? 350 de vida. Não diminui os stacks? Não diminui os stacks. Ele ganhou mais vida extra no início, mas diminui os stacks de vida que você ganha por nível. O que é bom também, tá? É bem melhor também. Swain tá bom com algum item aí? Com vários. Bastão das Eras tá melhor. O Cryptophora você pode usar. Aqui também, tá? Você perde penetração mágica, ganha AP inicial para perder por tempo, né? Você ganha AP inicial para perder o por tempo. Os stacks. Bacana, isso é bom para mago de forma geral. Que é melhor você ter AP no início do que no final. Caramba, Orbe do Infinito, time. 110 de AP, 15 de Spell Penetration flat e ainda vai manter o crítico. Jesus, velho. Uma Kali com isso daqui. Nossa senhora. Nossa, esse item tá muito melhor agora. Testa se Orbe do Infinito vai procar em dano verdadeiro. Dano verdadeiro? É dano mágico, não? Perdeu uma passiva interessante, mas assim... ganhou atributos base de forma absurda, né? Não, é dano mágico, tá? Não sei de onde você tirou que podia ser dano verdadeiro. É dano mágico. A Cosmic Drive vai ganhar vida agora, interessante. Vai dar um pouco menos de AP, perdeu o Magic Pen, ganhou bastante Ability Haste. Na verdade, não, mesma coisa de Ability Haste, confundi. Ela ganhou a vida, perdeu AP, ganhou bastante vida, tá? Bastante vida mesmo. Vai continuar dando Move Speed, só que não vai aumentar o dano de ataque. Bacana. Bacana. Simplificou ela. Bom pra Vlad ainda, bom pra Rumble, quem sabe. Criar Fendas tá dando muito mais vida, menos AP, menos Magic Pen, 15 de Ability, perdeu o Ability Rage completo. Continuar com a passiva muito parecida. Quando você estiver em combate contra o adversário, enquanto você está causando dano, você vai aumentar de 2 a 8% de dano sobre aquele adversário. Quando estiver no máximo, você vai garantir Omnivamps, 10% se você for melee, 6% se você for ranged. Mais outra, ganha, veio a passiva que eu mais queria, ganha habilidade, poder de habilidade igual a seu bônus de vida. Isso daqui é bom. Swainzada ama isso daqui de uma forma. Swain, se o Shogar realmente vir, Mordekaiser, Rice, porque faz Bastão das Eras, Vladimir, Foco do Horizonte, tá dando, perdeu o Magic Pen, tá dando a mesma passiva? Tá dando a mesma passiva, basicamente só perdeu o Magic Pen. Malevolência, tá dando mais mana, perdeu a Ability Haste, ganhou um pouco de AP. Continua com a mesma passiva do Ultimate. Basicamente a mesma coisa, né? Basicamente não, é exatamente a mesma coisa. Ganhou um pouquinho mais de... Não, mesma coisa. Só perdeu o Magic Pen pra ganhar um pouquinho de AP e um pouquinho de mana. E perdeu a Ability Haste.
Anjo Guardião ganhou armadura, não, continua a mesma coisa, só que ganhou um pouquinho mais de AD. E tivemos algumas mudanças gerais, essas mudanças aqui que não sejam... você pode comprar de cara a gota de mana, né? Não vai ter mais o cristalzinho depois da gota, né? Agora vai ser um item mais barato que você já pode comprar na base, que custa 500 de gold. É isso? Vou confirmar aqui. É isso, agora é um item de 500 de gold e dá menos mana, mas você pode tacar já de cara. É isso, time. O vídeo ficou um pouquinho mais longo do que deveria, eu sei. Mas é que são muitas mudanças mesmo, eu sei. Mas tudo isso que aconteceu aqui, em sua maioria, é muito benéfico para o jogo. É um patch excelente, é um patch de variedade, é um patch que vai trazer muita coisa nova. Mas também vai ser um patch que vai beneficiar os bons jogadores do mid e de campeões AP de forma geral. Porque ele vai poder variar mais do que faz, tá? Ele vai beneficiar os bons jogadores do mid, vai prejudicar os jogadores ruins que fazem builds prontas, só que vai prejudicar todos aqueles que jogam com jogadores ruins. Então, os primeiros dias vão ser difíceis, isso é normal, mas de forma geral são boas mudanças para o jogo, tá? De forma geral são excelentes mudanças para o jogo. Traz mais variedade de itemização, traz mais personalização do seu estilo de jogo. Porém, o jogador de Wild Rift é mal acostumado. E eu tô falando de forma geral. Não é só você que acha que as pessoas te afundam. Muitas pessoas acham que você afunda as pessoas. Então, o Wild Rift, até pela idade, tem uma player base... não só pela idade, mas com a forma que a Riot mimou a player base do Wild Rift, tem uma player base que não se importa em aprender o jogo. E eu acho, sendo muito sincero, que os primeiros meses, quem for bom no mid vai subir facilmente no jogo. Não que esse jogo seja difícil subir de ela. Os primeiros dias serão complicados, mas de forma geral, é uma forma de amadurecer a comunidade, é uma forma de tornar o jogo mais estratégico, mais elaborado, e tá ótimo. Eu acho que a mudança é por aí mesmo. Tornar o jogo ainda na sua simplicidade, mais complexo. E é isso. Deixa seu like, seu hype, seu comentário. Tamo junto.